E eu achei ótimo você trazer essa reflexão, essa reflexão sobre, né, o código, né, de conduta e de ética do psicólogo. Eu acho que cada um de nós que fazemos parte de um conselho, né, eu tenho o CRA, faço parte do conselho né, de administração, né, e quando eu peguei a primeira coisa foi o código de ética de conduta desse conselho, né? O que esse conselho, fazer parte de um conselho, isso implica na minha vida, isso implica para mim. Quais são os princípios que norteiam, né, fazer parte, né, de uma comunidade, né, de um conselho, né? E isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas fazem parte, né, de determinados grupos, de determinadas organizações e não verificam quais são os princípios, né, que estão por trás disso, ou melhor, por trás disso, né? O que a gente quer, né, levar para o mundo fazendo parte desse conselho, né? O que nós representamos a fazer parte de um determinado grupo. Uhum. Então, vamos começar nossa live por um Viver Antirracista, com o nosso convidado super especial, que é o Alberto Chai. Eu pensei nesse tema por conta justamente das publicações que o Conselho de Psicologia tem feito sobre a psicologia antirracista e o nosso papel dentro desse contexto, e o quanto que a gente observa de sofrimento psíquico que abala a saúde mental e os relacionamentos nas mais diversas esferas. Isso só aumentou durante a pandemia, né? Como eu já estava conversando com o Alberto quando a gente fez um alinhamento da live, sobre a questão do emprego, a questão da família, a questão do bullying na escola, e não adianta, né, a gente ter a ilusão que as gerações de hoje estão totalmente mudadas em relação ao racismo, porque tem uma estrutura forte, a gente foi criado dentro de uma visão racista, a gente não percebe que está reproduzindo muitas coisas que são racistas, e isso causa muito sofrimento. Então, a gente tem que falar disso ainda, infelizmente, a gente ainda vai ter que falar muito até a gente conseguir mudanças Uhum, dentro do inconsciente até coletivo, né? Então, é um papel de cada um de nós. uhum, E eu vou apresentar brevemente o Alberto, porque ele é muitas coisas, né? Na verdade, ele é consultor, é coach, educador, atua há mais de 18 anos nas áreas de sustentabilidade e responsabilidade social, com foco em diversidade, inclusão e ações sociais de empresas. É formado em administração e marketing, pós-graduado em gestão de pessoas, especializado em dinâmica de grupo, diversidade, gênero. Ai, dá até para ficar sem ar, né? Foi gerente de diversidade no grupo Carrefour, gerenciou e estruturou o programa de diversidade e inclusão para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Comitê Rio 2016, que foram considerados os jogos mais inclusivos da história. Atua no gerenciamento de programas de inclusão e empregabilidade para a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e para o Ministério Público do Trabalho, para públicos em situações de vulnerabilidade, em especial para pessoas trans, refugiados e imigrantes, e também atua como terapeuta integralista com mindfulness e é mestre em Reiki. Olha quanta coisa. E ele é assim, com essa cara de menino. Então, É assim, eu ia falar, eu acho, não, isso é meditação em reiki, faz assim, a gente fica mais leve, fica mais feliz, né, com o mundo, né? Então, a gente começa a se encontrar e a gente fala, nossa, essa luz que eu estou buscando aí fora está aqui dentro, né? Então, isso faz a gente ficar melhor. E entregar coisas melhores também para o mundo, né? então, esse é o Obrigado, viu, segredo. Pri? Esse é o Muito segredo. obrigado. Você não falou uma coisa, Pri. Eu e a Pri já nos conhecemos há alguns anos, né? Desde 2007. Nós fizemos pós-graduação juntos, de gestão de pessoas. Eu era o único não psicólogo formado, mas assim, eu sou psicólogo de coração, né? Fazendo parte, né, daquele grupo. E foi interessantíssimo, né? Estudar com grupos de psicólogos. Me tornei um amante de psicologia, né, desse entendimento do eu, até por isso que depois, né, comecei a fazer curso de PNL, de coaching, né, de hipnoterapia, né, e outros cursos importantes para poder entender melhor não só o outro, mas como a mim mesmo, né? A gente tem tantas questões para trabalhar, ainda mais quando eu trago, já comecei a falar, Pri. Ainda mais quando eu trago uma questão de ser negro, gay, fui casado, pai de 2 filhos, né? Como que foi essa transformação e essa vinda, né, de um heterossexual, né, gay não assumido para um gay assumido, né? Que isso implicou de mudança na minha vida, até também de reconhecimento, né, do ser negro, né? Que a gente vai falar isso ao longo da conversa de hoje, que muitas vezes quando é um negro que sai do lugar, não está no lugar que os negros esperam para negros, então geralmente tende a nos embranquecer.
né, tende a falar, não, você não é tão negro assim, você se torna ou negro bonitinho, né, ou bonitinho, você não é tão... então, se começa a aparecer um processo de clareamento aí. Então, hoje a gente vai falar Então, um pouquinho sobre isso. você falando Tem uma, disso, tem uma visitinha Alberto... aqui agora, a gatinha, se ela pular por aqui, não neguem, tá, Ah, gente? temos mais uma participante na live. Tem sim. Ela veio pro colo. Então, me explica um pouco, né? Você está falando do negro, da branquitude. Ainda tem muita confusão em relação a quando que eu vou falar negro, quando que eu vou falar preto, o que que é cor, o que que é raça, e o mulato, e o crioulo, e o pardo, onde é que entra, né? Todas essas Uhum. nomenclaturas. Exato. Nessas classificações, assim, o IBGE já tentou de várias formas, né? Até uma classificação que fosse mais inclusiva. O IBGE já fez pesquisas abertas. Quando fez pesquisas abertas, né, surgiu um monte, né, de classificações, né? Inclusive marrom bombom, não sei o quê, né? Saiu um monte de classificações. Para facilitar, né, o entendimento, né, da questão racial no Brasil, inclusive depois para se tornar políticas públicas, então, foi dividido em 5 classificações de raça, cor. A gente chama raça, cor. Quando a gente está falando de indígenas, lógico que tem uma questão étnica lá, mas, assim, no IBGE fala raça, cor. Né? Eu gosto de falar raça, cor e étnica, porque quando a gente fala de índio, também tem uma questão cultural envolvida muito grande. E são 5 classificações. Né? Branco, a gente está falando de raça, estamos falando de cor. Estamos falando de negro. Dentro de negro é raça, classificação raça de cor, preto e pardo, né, amarelo, que são os asiáticos descendentes, e não sei por que amarelo, gente, mas é que a classificação bem assim. E depois indígenas. Né? Então, essa é a classificação, né, segundo o IBGE. Então, quando o censo bate na nossa porta, ele vai perguntar, geralmente não é autodeclaração, então tem que te perguntar como você quer ser chamado, como você quer ser declarado, dentro desse contexto que eles vão passar. Preto, pardo, amarelo, branco ou indígena. Se você se declarar pardo, você também é contado como negro. Então, assim, por isso que nossa população negra no Brasil passa de 56%. Né, que temos uma grande população de pardos que são essa mistura de raças que nós temos, né, aqui no Brasil. Por lógica, o Alberto deveria se declarar pardo, devido a essa mistura, né, que se tem dentro de mim. Né? Mas, assim, até por uma questão de afirmação e identificação, eu prefiro me declarar como preto. Que, para mim, ao meu ver, eu, Alberto, me declarar como pardo, parece que eu quero amenizar a minha cor, como eu via muito, isso ao longo, né, da minha vida. Né? Então, eu sou negro. Né? E vou ser tratado em determinados lugares como um homem negro. Não vou ser tratado como, né, branco. E essa cor aparece dependendo muito de como eu estou vestido e aparece muito da forma de como eu falo. Né? Se eu estiver num ambiente mais relaxado, mais descontraído, com a roupa relaxada, parece que essa cor vai, né, aparecer mais. Se eu tiver com a gravata, com o terno, né, com o cabelo, que agora eu cortei o cabelo, ele está menor, realmente ele fica maior, ele fica mais crespo, mais cacheado. Então, nessas horas, eu aí vão me ver, né, dependendo de como estou vestido, como negro, né, ou como quase branco, que é o pardo. Né, que aí, quando trabalha em empresas com executivos, etc., quando você está lá, as pessoas parece que querem te trazer para que você faça parte daquele grupo, daquele contexto, né? Porque você está fora do lugar. Você falando aqui não é lugar de preto, aqui não é lugar de negro. Então, para você estar aqui, então deixa eu te clarear, né, para você ser aceito. Né? Que não deveria ser assim. Fala assim, você pode me aceitar como eu sou. E hoje a Me gente ainda vê aceitar... muito, né, isso de as pessoas falarem, aquela moça morena que estava com você também é psicóloga, por exemplo, né? Aí eu falo, não, ela não é morena, ela é negra, né? Eu tenho uma amiga que eu saio muito e uma vez uma pessoa falou, aquela moça morena que sempre aparece em fotos com você, ela também é psicóloga. Eu fiquei pensando, quem é essa moça morena? Aí ela falou, aquela que você foi não sei em que lugar. Aí eu falo, não, ela é negra, ela não é morena, ela é negra. Ela se declara negra, ela é uma pessoa que defende também, né, esse posicionamento firme. Só que aí as pessoas ficam, eu percebo que as pessoas ficam com medo, né, principalmente as pessoas brancas, de chamar alguém de negro ou de preto e falar, mas aí a pessoa não vai ficar brava comigo se eu falar que ela é preta, ou se eu falar que ela é negra, porque eles
Ai, não sei. Se eu chamar ela de mulata, ou de crioulo, ou de pardo, não é melhor? Será que ele não vai se Uhum. ofender? Eles não podem ser E, tratados assim só entre eles. Tem esses mitos, né? e para isso é importante a gente saber que muita gente fala, o importante é o reconhecimento, né? As pessoas não deveriam ter classificações, as pessoas, é importante considerar o outro como, né, um ser humano, né? Isso é muito bom. Seria perfeito se o mundo fosse assim. Mas eu quero ser reconhecido pelo que eu sou. E nesse reconhecimento de quem eu sou, traz uma construção de vida, traz uma construção da minha cor de pele, do meu cabelo, etc. Eu quero ser reconsiderado, considerado com tudo isso. Não quero ser considerado apesar disso. Né? Então, para Uhum. um acolhimento até de verdade, eu tenho que considerar o outro com todas essas questões. Até quando a gente vai pensar, se vamos falar de empresas, né, que o foco também sou consultor empresarial, como nós vamos realizar negócios, né, produtos para pele negra. Né? Eu não vou vender um produto, né? Vamos supor, se eu fosse uma mulher negra, né? Ou se eu fosse uma mulher trans, etc., eu não ia utilizar os produtos que a Pri, né, utiliza. Né? A Pri é branca, bem branca, parece uma boneca de porcelana, e eu tenho uma pele preta, né? Né? Um marrom para preto. Né? Então, assim, nosso tipo de maquiagem não seria o mesmo. Porque a sua maquiagem não ia ficar legal na minha pele. Né? Uhum. Então, ter esse tipo de estudo é importante saber para considerar o outro. Não dá para considerar o outro, não dá para considerar igual. Né? Porque assim, o shampoo para o seu tipo de cabelo não é o mesmo shampoo para o meu tipo de cabelo. Né? E a forma, assim, e geralmente nós negros sabemos quando o tratamento de preto, né, e negro é para ofender, isso sabemos quando é um tratamento de reconhecimento. Uhum. Isso assim, a gente sabe muito bem a carga, né, que vem, como também gosto dessa questão holística, vem uma carga energética também com as palavras, né? Então a gente percebe muito bem quando é algo que é para incluir ou é algo para dizer, olha, você não deveria estar aqui, né? Sim, Então sim. assim, isso traz uma carga emocional. Pri, você talvez possa falar até melhor do que eu, como psicóloga e atendendo. Eu comecei o atendimento de coach, né, há poucos anos. Né? Você já está, né, há muito tempo na área, né, como, né, psicóloga clínica. Né? Então, você percebe os traumas, né, que isso traz para uma pessoa, né, de entendimento de si, de autoestima, de como essa pessoa se coloca no mundo, né, e até quando ela vai participar, né, de uma entrevista de trabalho. Né? Imagina a pessoa que é colocada à margem da sociedade sempre, como ela vai participar de uma entrevista de trabalho? Ela vai participar de uma forma assim, já, né, assim, não vão me considerar porque eu não sou a cara da empresa. Né? Essa Uhum. empresa tem uma cara, e essa cara eu não me reconheço não me reconheço nos produtos e serviços, não reconheço no atendimento, não me reconheço na forma, né, que ela se coloca, né, na forma que ela se dialoga. Então, assim, quando a pessoa é chamada, às vezes ela vai participar de entrevista já com aquele sentimento. Né? Talvez eu não Uhum. passe porque eu não estou vendo aqui um reconhecimento, estou vendo aqui um match. Né? E a Então, gente por isso, os sabe programas de que, diversidade nas organizações são muito importantes. Né? sim, e esse peso é um peso que vem de uma ancestralidade, né? Eu encontrei um material que eu vou compartilhar aqui, que até está no próprio site que eu encontrei, que é de um historiador, que é Qual? o Mireu Cavalcante. E aqui ele fala da confusão com essas classificações dos negros e mestiços que vem da época da escravatura, ou seja, não deveria nem estar sendo mais usado hoje, que são essas questões, né? Ah, o negro que nasceu de escravo no Brasil, ele é crioulo. O filho da primeira mistura de negro com branco, ele é pardo. O filho do pardo com branco é mulato. O filho do pardo com negro é cabra. Eu nem sabia desse termo. O filho da preta escrava livre, misturada com índio ou cafuso. Aí fala do forro, né, também, que é o escravo que se tornou livre, e a classificação da cor de pele é a mistura seguida de forro. Forro vem do alforro, da carta de alforria. Uhum. Então tem uma E o coisa muito mulato que está aí é interessante. bem grave até, né? Por isso, assim, quando nós vamos conversar com as lideranças dos movimentos negros, né, e etc., né, é um termo que é assim, quer dizer, você é um negro que não serve mais para nada. Você é como o mulato vem de mula,
que é o cruzamento, né, da égua com burro, ou Isso. é de um cruzamento que fala assim, você tem menos valor. Né? Então, por isso, assim, quando o movimento negro fala assim, não me chame de mulato, me chame de negro, porque ele entende o teor e o peso que essa palavra tem. E isso causa muito Então, problema, assim, inclusive, em entender, né, o traduções outro, de né, pela livros. ótica que ele vive é muito importante. Que muitas vezes a gente vai falar assim, isso é besteira. Eu falo assim, não, não, não é besteira. Não é besteira porque assim isso faz da minha construção. E eu estou te falando que isso não me faz bem. Então me reconheça pelo que eu sou, não pelo que você quer que eu seja. Né? Isso é muito importante, né? Pela construção até do entendimento do eu, tanto da pessoa, né? Quando a gente vai ver alguns estudos, né, da Cida Bento, quando ela fala sobre branquitude, né, clareamento e etc. Nós temos várias referências, né, de liderança negra. Né? Cida Bento, Sueli Carneiro, Hélio Santos, né? Tem o Guelé 10, né, o CS, né, que são dessas pessoas que cuidam, né, desses centros de estudos, né, de referência negra. Quando nós vamos né, olhar, assim, é importante também, por isso que assim, eu acho muito interessante essa live, né, ser uma mulher branca, que sabe como que é ser uma mulher branca, bonita no ambiente empresarial. O que pensa dessa mulher, né? O que se espera dessa mulher? Uma mulher loira ainda, né? Sempre. Quando vem uma mulher loira, inteligente, né? Pós-graduada, psicóloga e etc. Então, o que se pensa quando essa mulher chega e vai se posicionar? Né? Que força essa mulher tem que vir? É a mesma coisa quando a gente está falando, e se for uma mulher negra? Imagino que força também essa mulher tem que vir. Né? E que lugar esperado que essa mulher negra esteja? Que aí a Né? gente entra Será que no numa lugar que a outro Pri, né, preconceito, que vai é o da estar? mulher no Porque ambiente a Pri consegue corporativo. passar para o movimento, né, de entrada no mercado de trabalho nos anos 70, naquele movimento, né, de mulheres, quando a gente começou a adotar, né, esse diálogo sobre gênero, do feminismo, etc., né, veio da década de 50, depois fortalece nos anos 70 e segue. Só que, assim, consegue uma posição no mercado de trabalho. Mas a mulher negra sempre esteve no mercado de trabalho, porque ela saiu das senzalas, né, para as cozinhas. Né? Ela saiu das senzalas para limpar as casas. Né? Então, assim, a mulher negra sempre esteve no mercado de trabalho, ela nunca saiu. Então, e a gente muitas vezes não reconhece isso, não reconhece esse valor e essa força da mulher negra. Desculpa se eu me menciono que eu sou chorão, tá? A gente não vê dessa mulher negra que sempre lutou e foi colocada à margem. Né? Aí quando nós vemos assim, é ótimo, assim, é o 13 de maio, mas o 13 de maio a gente sabe que é uma falácia, né, ao meu ver. Né? É uma pressão da Europa, né, para ser mais competitiva, né, comercialmente. Né? O Brasil estava ganhando mais mercado. Né? Então, a princesa Isabel foi forçada, né, porque eu não gosto de colocá-la, né, também não vou colocá-la como vilã, mas também não posso colocá-la como uma heroína, porque não foi uma heroína. Ela foi forçada a libertar. E libertar sem políticas públicas. Libertando negros, jogando à margem, falando agora vocês estão livres. Vai fazer o quê? Vamos subir os morros. Né? Aí, ao subir os morros e ir para, né, os nossos guetos, né, para os quilombos, né, eram construídas leis no qual, né, negro era preso por vadiagem, por não ter uma carteira de trabalho assinada. Então, assim, é uma lei para prender negro. Se você não tem uma carteira de trabalho, né, se você não, né, presta serviço para alguém, você é um vadio, então você vai para a cadeia. Então, assim, quando a gente vai ver, são coisas muito fortes, né, que nós construímos na nossa sociedade, e o Brasil foi o país que mais tempo demorou a escravidão, 100 anos a mais que qualquer outro país do mundo. Não estou falando de regime de apartheid, né? Estou falando de escravidão. Né? E isso causa um impacto muito grande na nossa vida. É olhar assim para o Alberto hoje e falar, Alberto, se fosse uns 200 e poucos anos atrás, você estaria, por falar isso, estaria no tronco levando chicotada. E Porque hoje aí a eu não ia gente ser o vê... pardo, eu ia ser o negro. Né? Porque a minha pele fala isso, meu cabelo fala isso. Né? Então, eu não ia ser o pardo, né? Não ia ser o misturado, ia ser o negro. Ia ser Eu o não preto sei que ia se você apanhar no tronco. teve a oportunidade de assistir o filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos, que até a Thaís Araújo está atuando também, né, no elenco.
é um filme maravilhoso, assim, né? Muito comovente, porque é numa sociedade distópica, é, promulgam lá uma lei, aprovam, né, uma medida provisória, que de repente todo mundo, para eles se, na verdade, para a sociedade, né, de um Brasil futurista, se reparar quanto aos problemas que fizeram de trazer os escravos para cá, eles vão devolver todo mundo que tem algum tipo de genética afro para os seus devidos países. Só que a pessoa pode escolher o país para onde ela vai, para os seus devidos países dentro do continente africano. Então ela pode escolher, Moçambique, Angola, X lugares. Acho que vale a pena pelo menos ver o trailer, se não deu tempo de ver o filme, né? Quem está aqui na live, se puder pegar o filme, tem já disponível, está em alguns cinemas, mas está disponível já para locação via Google Filmes, esses tipos, streamings, né? Vocês conseguem ter acesso. E aí começa uma discussão toda, né? Quem que parece ou não parece negro, né? E tem várias cenas que é justamente isso, né? Como é que eu classifico quem é e quem não é? É pelo cabelo? É pela pele? É mais branquinho, mas tem lábio grosso, mas tem o cabelo, né? O cabelo é E isso é uma enrolado. reflexão tão importante, Pri, que assim, eu como sou, eu me declaro, como falei, expliquei o porquê eu me declaro como preto, mas eu passei por diferentes situações, assim, enquanto homem negro, né, em alguns determinados lugares, né, que eu vi assim, nossa, será que a pessoa está entendendo o que ela está me dizendo? Né, por exemplo, né, Alberto, você não é negro, você é inteligente. O que a pessoa quis dizer com isso? Né, né, geralmente fala, não entendi a questão, né? Porque, né, o ser inteligente é diferente do ser negro, o negro não é inteligente, né? Ajuda a construção de um país, né? No trabalho, né? Da lavoura, do campo, né? Ajuda a construir a nação. E não tem inteligência aí. Eu estou falando só do trabalho, né? Não estou nem falando da construção de pensamentos, etc. Aí fala, né? Não, mas você é bonito. O que quer Eu dizer estava pensando bonito? isso. A outra questão é, Bonito em mas você não é relação a negro, você é quê? bonito. Em Já comparação ouvi a essas quem? coisas. Né? Então, assim, o bonito é relativo. Né? Depende do que é bonito para você. Você está falando de estrutura física, mas porque o bonito para você é um bonito eurocentrista, né, que vem, né, de cabelo liso, branco, nariz afilado, né, que esse nariz, coisa assim, né, pode vir lá dos Mouros, sei lá, que eu uso Albert Schai, mas o sobrenome é Pinto, vem de Portugal, né, de algum lugar, né? Então, mas assim, isso é a construção, né, fenótipa, ela remete a uma questão mais negra, eu também eu vejo que ia ter mais dificuldade. Hoje eu sou um negro que, assim, algumas empresas, né, fui consultor de grandes empresas e podia ser ouvido antes, quando nós começamos os trabalhos de diversidade e inclusão. Né? Hoje nós temos várias consultorias, né, de diversidade e inclusão, ainda bem que isso mudou muito, e profissionais que trabalham, né, com a área, promovendo isso dentro da empresa. E agora Mas também comecei a trabalhar em diversidade numa época que não se tinha, né, consultores empresariais, tinha um movimento, né, social, mas não consultores empresariais, né, do tema. Era o Reinaldo Bugarelli, depois eu, depois foram nascendo outros a partir daí. sim, estava E pessoas que começando. trabalham no movimento social começou a migrar também para prestar consultoria para empresas. E isso a gente via quando eu chegava na reunião, o lugar que queria me colocar. Ou era de me embranquecer para eu ser aceito, ou era de me olhar com estranhamento. Ainda mais na época que nós estudamos, né, Pri? Né, Pri? Eu tinha um cabelo, né, maior, não usava aquela pastinha, ficava o cabelo desse tamanho, né? Então, era, né, para quem não gosta muito, né, de ver a beleza negra, né, não vai reconhecer valor e beleza naquilo. Aí fala assim, Alberto, corta o cabelo que isso não está legal, né, não vai gostar, porque assim não é uma beleza que você está acostumado a ver. Porque se é um cabelo grande e liso, né, é aceitável. Se é O um cabelo, Caetano já né, falava que grande e afro, Narciso acha feio que não é espelho, né? é diferente, é diferente, assim, e tudo que é diferente no começo assusta, né? Então, assim, ainda mais em um país que demorou 100 anos a mais de escravidão do que qualquer outro país do mundo, né? Fez políticas públicas para prender, né, pessoas pretas, pessoas, né, pardas, né, negros. Até que a gente tinha políticas públicas estabelecidas para prender a população negra,
né? E a gente às vezes não olha isso ao longo da nossa história, né? Que é assim, depois a gente tem que desconstruir isso, criando políticas de ação afirmativa, né? E para, né, acolher o outro, né, com o Estatuto da Igualdade Racial e várias outras questões que veio com a luta muito grande de movimentos sociais. E agora a gente vê as empresas vendo que esses temas, né, que são os temas de diversidade, dão dinheiro. Então a gente vê empresas que nunca foram, né, defensoras ou preocupadas com essas causas, né, de visibilidade e começam, né, você vê umas propagandas às vezes na televisão que fica até forçado, né? Você vê que tem lá um negro, um oriental, eles fazem montadinho o cenário para mostrar, olha como a nossa empresa é inclusiva. Igual quando Eu tem estou tentando escutar, porque a sua voz sumiu para mim em alguns sumiu, momentos. Não sei se foi só para mim ou se foi para as voltou. outras Tá pessoas dando para também. ouvir, gente? Agora sim, não sei, mas para mim Tá? Eu sumiu em alguns aumentei o momentos. som, tá? Obrigada. Que eu estou vendo que as empresas estão aproveitando para navegar, tanto na questão da diversidade, da questão racial, quanto da questão sexual. E aí elas ficam muito preocupadas, né? No mês do orgulho, todo mundo pendura a bandeira do arco-íris, depois o resto do ano não faz mais nada, ou faz propagandas na televisão, ou no rádio, principalmente na televisão, né? Propagandas mais imagéticas, a gente vê que coloca bonitinho lá uma pessoinha de cada raça, representante de todas as cores e raças, e fica uma coisa às vezes forçada, que não tem a ver com aquela identidade, aquela empresa nunca defendeu isso, de repente viu que dá dinheiro, vou lá colocar. Ai, que bonitinho, colocar uma mulher numa propaganda de algo que nunca colocaria uma mulher negra. Então, Uhum. assim, tem E algumas Pri, coisas que acho assim, eu legais e outras até são assim, forçadas, né? né? Você terminou de falar, Pri? Sim, Desculpa, sim, como sim. cortou, fui falar. Pode falar. É, logo no começo da carreira, quando comecei a trabalhar com diversidade e inclusão e com essas questões, né? Eu era mais permissivo e generoso, né? Quando a pessoa só fazia uma ação específica e uma empresa, né, fazia uma ação específica, era uma forma de o assunto entrar para a organização. Hoje eu já vejo um pouco diferente, né? Não dá mais para a gente, né, pensar em diversidade só em alguns momentos, né, festivos, né? A gente tem que pensar diversidade a todo momento dentro da organização, porque eu sou um ser integrado. Eu não vou ser só negro no dia da consciência negra. Eu sou negro todos os dias. Então, não adianta fazer ação para mim. É bom fazer uma festividade no Dia da Ação Negra para me reconhecer, né? Mas, assim, o desenvolvimento, né, do meu acolhimento tem que ser diário. Não pode ser só no Dia da Consciência Negra. Isso é a mesma coisa para a população LGBTQIA+. Não adianta só acolher no Dia do Orgulho LGBTQIA+. Eu quero ser acolhido todo dia, porque eu sou gay todo dia. Não sou só gay parte do meu dia. Não estou falando das práticas, né? Práticas que cada um vai depois determinar. Quais são minhas práticas héteros, minhas práticas gays, minhas práticas como negro, minhas vivências culturais, etc. Prática é uma coisa, mas ser gay eu vou ser todo dia. Né? Ser negro eu vou ser todo dia. Né? E, assim, essa coisa da empresa fazer, né, ações e depois, durante no dia a dia, esquecer que né, que tem, o seu funcionário é um ser integrado, né, que ele precisa ser acolhido como ele é, né, respeitando as suas singularidades, precisa ser, né, constante, né? Não dá para ser só num dia específico, né, do ano, né? Porque senão você perde até o talento vai embora, vai para outro lugar, não vai ficar lá. Eu, como homem negro, né, gay, etc., eu não aceito mais, né, eu sempre brinco assim, nas minhas conversas, não aceito mais migalhas. Né? A sociedade, vai ser um pouquinho dura agora, né? A sociedade deu migalhas demais para a população negra, para a população LGBTQIA+. Não dá para aceitar mais migalhas. Eu quero aceitar o outro como ele é, íntegro, inteiro. Então, se eu vou inteiro para você, e você vem inteiro para mim. Né? E aí a gente constrói a sociedade melhor. Mas eu não vou querer migalhas. Né? Eu não quero essa migalha. Né? Então, prepara algo melhor e me traga algo melhor. Né? E eu vou te dar o meu melhor também. Né? É lógico que esse melhor não é perfeito, né? Que nós não somos seres perfeitos, né? Ainda bem. Graças a Deus, meu Deus, nós não somos esse ser perfeito. Estamos num processo de construção a cada dia,
e vamos assim a cada dia nos construindo, nos desenvolvendo, sendo melhores, se a gente tem a disponibilidade para isso, né? Se a empresa tem essa disponibilidade para acolher, se as nossas organizações têm a disponibilidade de aprender com o outro, a gente começa a construir uma sociedade melhor, considerando as singularidades de cada um para construir uma comunidade de sentido que faça sentido realmente para todos, não só para um determinado grupo. Uhum. E tem agora muito essa questão a gente vê muito polarizações, né? Não só com questão feminismo e machismo, por exemplo, né? As feministas são contra os homens. Ah, os negros também são preconceituosos com os brancos. Então, assim, você tem que escolher se você é de direita ou de esquerda, se você é feminista ou machista, se você é a favor da causa negra ou da causa branca, como se não desse para você estar em várias causas ao mesmo tempo, ou ter visões flexíveis, de conseguir se colocar no lugar do outro, de entender o outro, de acolher a causa do outro. Então, parece que tem sempre o inimigo e o amigo, né? O lado Uhum. direito e o lado A gente vai esquerdo, o para em uma cima e o polarização muito embaixo, rápido, né? O amo, odeia, né? Ou é o uma amo, coisa, ou é outra, e a gente está odeia. vivendo isso no Brasil, a gente passa por momentos assim, né? E é complicadíssimo, porque é uma coisa ou é outra todo tempo, né? Fala, nossa, mas assim, dentro de uma coisa e outra, tem várias, né, outros seres ali, não precisa ser exatamente esse, nem exatamente esse, pode ser um mix disso tudo, né? Mas muitas vezes a gente está nessa polarização muito grande. Eu acho que como o Brasil isso foi importante, não gosto muito de entrar em questões políticas, às vezes nas falas, né, para não excluir um determinado grupo, mas é importante falar, né? Porque assim, quando a gente escolhe um determinado grupo ou uma determinada personalidade, a gente tem que pensar em quais ideias a gente está apoiando, né? E isso é muito importante. Que ideias eu apoio, né? Quando eu escolho essa pessoa para me governar, como escolho essa pessoa para me representar. Ela está representando também ideias, ela está representando ideais. E que ideais são esses, né, que ela está representando, né? Ela está considerando o outro, ela está considerando, né, as diferentes raças, cores, que nós temos aqui no Brasil, diferentes orientações sexuais, né? Está considerando as mulheres, né? Que a gente fala, né, da mulher, mas assim, no mercado de trabalho ainda mulheres e homens têm uma diferença salarial grande, né? Se formos olhar a mulher negra, ela tem uma diferença ainda salarial ainda maior e ela tem um lugar onde se espera que ela esteja. Não vai esperar que ela esteja como a grande executiva de uma organização, né? Vai esperar que ela esteja na cozinha ou nas casas limpando, né? E assim, as que saem desse lugar, né, como ela tem que se, né, posicionar, né, para dizer assim, imagina a carga, né, que isso é todo o tempo, que às vezes eu adoraria chegar numa organização, né, como o pessoal fala, lá assim, não importa se você é negro, obeso, se é gay, se você é, e ser considerado como uma pessoa. Seria ótimo que isso acontecesse. Mas não, mas essa carga vai vir, porque assim eu me vejo forçado a ter que me posicionar e me afirmar a todo tempo, E ainda tem né? aquela ideia de que a causa negra, é os negros que têm que lutar por ela, né? Ou a causa do... Eu não sou LGBTQIA+, por que que eu vou ficar falando disso, né? Eu só não ataco ninguém, eu tenho amigos que são LGBTQIA+, eu amo eles, respeito, mas eu não preciso fazer nada a respeito deles. Eles estão, eu estou aqui, eles estão defendendo a casa deles, eu acho legal, então... E Uma assim, isenção, né, desculpa, Pri. é uma isenção, né? Eu acho que falhou para mim de novo você, né? Não ouvi a última parte do que E você que falou. às vezes a gente acha que as causas não têm nada a ver com a gente. Então a causa do negro não é minha, porque é do negro. A do LGBTQIA+, não é minha também, porque eu não sou LGBTQIA+. Então essa causa não é minha. Mas nós todos estamos inseridos numa mesma sociedade e quando um está sofrendo, outros ao redor também devem estar sofrendo. E a gente tem que pensar, né? Como eu sou psicóloga da abordagem junguiana, a gente tem dentro da nossa abordagem a visão do inconsciente coletivo, o que a gente faz no nosso inconsciente, no nosso individual vai afetar o inconsciente familiar, o inconsciente coletivo e tem o nosso próprio inconsciente individual. Tem uma amplificação maior das coisas que a gente faz, da forma que a gente pensa, né? E se posiciona. E exato, Pri, assim, imagina a gente viver numa sociedade que eu não considero o outro, e só penso nas minhas questões. A sociedade fica empobrecida, né?
né, empobrecida de ideias, empobrecida de questões educacionais, empobrecidas até de como na construção de riquezas, né? Porque essa riqueza vai só para uma determinada parte da população e a maior parte dela está passando fome, não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir, não estuda, né? Porque a gente está construindo a sociedade que às vezes não cabe todo mundo. E, né, e nós já chegamos um patamar de mundo, de humanidade, nós já passamos por essas questões, né? Com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que você citou, né, etc. Nós já passamos por isso. Então, não dá mais para aceitar, né, esse tipo de coisa. Assim, quando eu fiz minha especialização lá no FRJ, né, diversidade de gênero, não estou falando das coleguinhas, tá? Mas é importante as coleguinhas lá também refletirem. Eu fui participar de um... Eu sou um homem negro, gay, óbvio que você ser feminista, né? Eu quero os mesmos direitos para homens e para mulheres. Não quero que a mulher, de repente, passe para ter todo o poder e coloque os homens à margem, nem quero que os homens fiquem tendo só as oportunidades e mulheres não tendo oportunidades. Quero que os dois tenham oportunidades iguais. Né? Os dois possam trabalhar, os dois possam se posicionar, os dois possam comandar suas casas, e o comando não é do homem, o comando, quando é um casal hétero, é do homem e da mulher. Não é para o homem trabalhar, chegar em casa, coçar e ficar com a perna para cima, e a mulher trabalha fora, chega em casa e tem que se preocupar com as coisas de casa. Né? Isso já acabou também. Então, se, assim, se ele quer trabalhar e quer que a mulher trabalhe para ajudá-lo dentro de casa, então ele tem que ajudar dentro de casa. Né? É uma coisa óbvia, né, isso. Né? Então, não dá mais para ter, assim, dizer assim, bom, agora cheguei em casa, é com você, mulher. Vai lá para... Não, meu filho, agora eu estou cansado e também você vai. Também eu tenho um dia estressante, eu também tenho... Você tem filho para cuidar, eu também. Então, o filho não é só meu, é seu. Nós fizemos juntos, lembra? Não foi divertido? Então, agora você também tem que cuidar. E, Agora é só para Alberto, mim. como que Oi? é ter que lidar, né, com uma violência o tempo todo, mesmo que velada, né, nem sempre ostensiva? E a que grau de estresse você percebe, né, que essas populações estão o tempo todo vivendo, né? Porque eu percebo em coisas pequenas, por exemplo, né? Tem uma pessoa que trabalha como diarista me contou que foi abordada, né? Na verdade, Uhum. estava passando de carro e teve um pequeno acidente de trânsito que deu uma batidinha de nada no carro de uma outra pessoa. A polícia chegou e deu razão para outra pessoa, que era uma mulher branca com um carro importado, e eles estavam, os dois que moram em comunidade, né? Ela e o marido, com um carro antigo, todo, né, esculhambado, um carro super que você via que era de uma pessoa de uma classe social desfavorecida. E aí o policial fez o quê? Ficou do lado da mulher branca que tinha o carro importado. E aí falou que eles eram Isso a gente... culpados e tudo mais, e não eram eles os culpados, porque ela que passou no sinal vermelho. E outras pessoas viam, e ela falava, mas a gente, não, a gente teve que ainda pagar o conserto do carro da mulher. É para você ver, né, Pri, como que é essa relação. E até esse diálogo, muitas vezes, é feito também com a nossa segurança pública. Né? É importante ter com a segurança pública. Que antigamente tinha até fenótipos que era visto de ver quem tinha fenótipo, né, cara de ladrão. Né? Então, imagina, né? Fala assim, o fenótipo, né, do rosto dele, coisa assim, ele tem, assim, ele tem o perfil de ladrão. Só pelo jeito dele aparenta. E quando você vai olhar esse fenótipo, né, você está muito ligado à população negra. E como você Né? acha Porque... que a gente pode tirar o racismo do nosso vocabulário? Oi? Como Desculpa, Pri, você não. acha que a gente pode tirar o racismo do nosso vocabulário? O racismo tira quando a gente começa a se perceber. Quando eu estava falando desse grupo de feministas, né, que eu não concluí, né, terminei esquecendo e fui para outra coisa. Quando eu fui falar, foi eu e um outro amigo também, que é negro, gay, estava fazendo essa especialização comigo. A gente foi lá no grupo de mulheres, falando, não, nós queremos participar. E essa participação foi negada. Falou, não, vocês são homens, você não pode participar desse grupo, porque esse grupo são para feministas, para mulheres. Falei, mas nós somos homens feministas. Não, mas vocês não podem participar. Aí nós não participamos daquele grupo de feministas ou de feminismo da UFRJ. Não sei se mudou, né, esse conceito lá, porque isso foi em 2015.
Espero que você tenha avançado nessa discussão lá. Porque não tem como discutir gênero sem os homens. Né? Isso eu percebi trabalhando no Rio 2016. Né? Eu posso até falar o nome, que foi uma experiência bem interessante, com o André Caldas, que é um grande gerente, me ajudou muito, né, em todo contexto, lá, de construção dos grupos. Ele falou, Alberto, mas assim, muitas vezes não se é dada a oportunidade também do homem ser pai. A mulher não deixa, às vezes, o homem também não jogando culpa para as mulheres, tá? Mas o que a gente também está com o machismo internalizado, né? Então, como ele está interiorizado dentro da gente, o que a gente faz? Você não sabe cuidar de filho, você não sabe cuidar de criança, isso não espero de você, porque você não cresce, você não nasceu para isso, né? Então, deixa que eu faço. Eu troco a fralda, eu faço o mingau, eu dou... E eu não deixo o cara ser pai. Aí, assim, se torna assim... Aí, depois, ele também se acostuma em não ser pai. Porque ele não foi ensinado a ser pai e, na relação do casamento, ele não aprendeu a ser pai. Porque, assim, não teve essa... quando ele tentou, falar, tá tudo errado. Não, mas ele não sabe, ele não foi educado para isso. As meninas foram educadas brincando de boneca, brincando de casinha. Os homens, a educação dos homens é brincar com competição. O homem adora, foi criado para competir. Ainda bem que nós mudamos essa relação também nos ensinos. Nossos filhos evoluímos, mas muitos foram criados dessa forma. Então, imagina assim como que sai essa construção social do homem que é criado para competir e uma mulher que é criada para cuidar. Onde estão os lugares nossos, do competir e do cuidar? E isso interfere muito nas nossas relações raciais, por exemplo, porque se eu sou ensinado que negro tem cara de ladrão, que ele vai me roubar, que ele... Então, assim, quando eu ver o negro, vou ver toda... Isso vai vir tudo à tona, mesmo que eu estou trabalhando para a segurança pública. Mesmo sendo policial, mesmo sendo um agente da justiça, eu vou estar achando que, assim, quando eu olho para aquela cara, a primeira, que a gente chama de viés inconsciente, a primeira coisa que me vai vir à mente é o vadio. Aquele que nós fizemos a políticas públicas para levar para a cadeia. Depois, assim, na fala, que a gente vai falar, nossa, mas esse negro, ele tem educação, esse negro, ele sabe dialogar. Então ele não é um vadio. Mas ele teve que se provar primeiro. Para ser tratado, com respeito. Então, é uma coisa assim, muito, muito importante, de a gente começar a se perceber. Se perceber enquanto... eu me perceber enquanto negro, mas também, eu sei que você faz essa reflexão, até por ser psicóloga, mulher branca, e nós já tivemos várias conversas nesse sentido, mas é importante nós começarmos a nos perceber enquanto quem nós somos e qual contribuição eu posso levar para o mundo a partir do meu lugar. E considerando o outro. Eu não preciso ser o outro para considerá-lo. A Pri não precisa virar agora uma mulher negra, tá com cabelo afro, para considerar... Não, ela pode falar de questões raciais, como está falando agora, a partir do seu lugar de mulher branca. Quais são as vantagens e desvantagens por ser mulher e por ser branca? E eu falo do meu lugar, que é o que a gente fala do lugar de fala, mas assim, esse lugar de fala também não impede que eu reconheça o outro e possa considerar o outro e falar sobre o outro. Eu não sou mulher, então ela faz, Alberto, você não é mulher, então você não pode falar sobre a questão da feminilidade, da questão da mulher, das questões de gênero, Claro que eu posso, eu convivo com mulheres, eu sei que as mulheres também passam, eu sei que elas vivem esse machismo, no dia a dia. Então, não posso permitir que isso aconteça. Se eu quero um mundo mais equânime, então eu tenho que trabalhar para que isso possa ser equânime para todo mundo, para homens, para mulheres, para pessoas, para héteros, para população LGBTQIA+, para brancos e negros, índios e etc. Para pessoas que têm um determinado peso, para magros, para gordos, para pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Quando a gente vai falar da questão etária, está conversando isso muito com o Silvio, que está aqui, até em um outro diálogo, Silvio? Nós vemos como essa questão etária
Isso é um dificultador, às vezes, muitas vezes, para um profissional se manter e entrar no mercado de trabalho. Vamos ver como, né, a coisa é louca. Aí nós temos um jovem que acabou de sair da faculdade, tem muita vontade de aprender, é um jovem assim, maravilhoso, né, quer dar o melhor para a empresa, né, mas assim, ele não tem experiência profissional. Assim, mesmo em cargos operacionais, não dou oportunidade para esse jovem. Aí, assim, chega depois no mais velho. Aí, na minha idade, já depois dos 46. Aí você já está cheio de experiência, já passou por um monte de coisa. Aí, quando nós vemos muitos profissionais que vai fazer transição de carreira, ou tá, né? Aí fala assim, você já está velho, não cabe mais. Então, e sendo um país que a nossa população está envelhecendo, aí não se dá, né, também a oportunidade para essa pessoa que é mais velha. Se ele aparentar ainda, se é uma pessoa que é jovem, não fala a idade, passa. Mas se ele tem uma aparência de profissional mais velho, vai ter dificuldade. Até de ir para entrevistas e ser considerado e ser ouvido. Aí nós não damos valor à experiência, a gente fala que a gente quer, e não damos valor para essa pessoa que está entrando, que é cheio de gás, essa inovação, que também é uma falácia. Essa inovação, né, como aprendi, né, com meu ex-sócio, né, amigo Reinaldo Bugarelli, está na relação, né? É nessa relação de qualidade que se constrói essa inovação. Não em um polo do mais jovem, não no polo do mais velho. É como esse ser mais velho e esse ser mais jovem se relaciona e como isso se dá para trazer uma inovação. Não está no polo, não está no outro. Né? Porque eu posso ser uma pessoa... E o Alberto caiu. Bom, o que eu acho que ele está falando, né, que a gente consegue concluir, que até eu ia abrir para as perguntas, vamos ver se ele volta para a gente fazer essa parte das perguntas, que, na verdade, a gente tem a questão do racismo por conta de raças e cores, mas também temos outros tantos preconceitos dentro da nossa sociedade que a gente tem que lidar, né? De homens e mulheres, de idade, né? Que o velho também o velho é excluído da sociedade, né? Então ameniza-se usando o nome de idoso. Acho que depois você vai ter agora, não sei como que vai fazer para juntar as reuniões. Não sei se vai dar para colocar no mesmo lugar. Oi, Que eu tamo fui assim, junto. cancelar uma ligação e terminei derrubando. Não Ah, sei você como você vai foi, fazer estava para... entrando uma ligação no seu celular, você foi desligar e Eu fui desligou os... desligar e derrubei a... Eu estava Mas eu concluindo acho que entra aqui. na mesma, fica no mesmo conjunto, Fica, né? fica. Tá bom. Tá Então. todo Eu só mundo vai junto ter, só vou aqui. ter uma queda. Mas levantei, estou bem, tá, gente? Sem Tá problema, vivo. sem machucar, não machucou, tá tudo tranquilo. Só seguir. Eu estava concluindo tua ideia, Alberto, falando que Então, como eu assim, estava falando dessa construção desses povos mais velhos, mais jovens, assim, é uma loucura que a gente vive no mundo organizacional, porque assim, se quer, né, inovar, mas eu não valorizo o jovem, não valorizo o mais velho, eu valorizo uma faixa etária, né? A gente está muito limitado, né? Numa sim, população que sim. está envelhecendo, e a gente tem questões com idade, temos questões com peso, temos questões com gênero, temos questões com raça, com orientação sexual da gente, e agora a gente tem que mudar um pouco esse repertório, né? Não dá para ter questão com tudo, não. Está na hora de olha para o outro, né? Deixa ele dizer quem ele é, deixa ele dizer o que ele precisa, e ele vai te falar. É muito melhor do que a gente estar tá forçando, né, uma coisa, né? Às vezes a gente nem consegue entender a linguagem, né? Porque assim, questões étnicas, raciais, traz também questões, né, muito grandes, né, culturais, né? Traz essa história de um povo, traz a história, né, de um passado. Isso tem que ser valorizado, não pode ser descartado, né? E, e ser lidado de qualquer forma, né? Uhum. Eu queria agora abrir para perguntas ou comentários ou coisas que vocês possam, né, tá abrindo um pouco o microfone para falarem, para darem alguma informação que de repente vocês têm para compartilhar aqui, para ficar gravada também. Então, eu convido todos que estão participando a também se manifestarem, fazerem perguntas, comentários à vontade.
Você, Silvio, quer falar alguma coisa? Vamos direcionar. Silvio é um estudante, da área de diversidade, mestre, agora doutorando, né? Doutorando. É, Futura, futuro doutorando, e vamos ver se eu consigo. É que consegue, consegue. a minha área de pesquisa é tirania. É que eu tive a oportunidade de fazer tirania nas organizações. Eu tive a oportunidade, foi que eu falei com o Alberto, fazer diversidade com uma das melhores professoras aqui do Brasil. Então, algo que a gente trocou figurinhas. Eu conheci o Reinaldo em 2009, Reinaldo não, perdão, o Alberto em 2009, um curso que eu fiz na GV. Então, a gente vê toda essa evolução da diversidade, que eu acho que essa questão do racismo, que fez recentemente um curso pela EASH, pela USP, que tem o professor Denis, eu esqueci o nome dele lá, até sobre essa questão de racismo, que eu achei muito bacana, tudo que o Alberto trouxe, porque hoje, foi o que ele falou, hoje, além de ser negro, de repente a faixa etária já vai ser um novo problema para ele. Foi algo que apareceu numa pesquisa para mim, que a pessoa trouxe bem isso, né? Não basta ela ser negra, não basta ela ser mulher. Agora tem a idade, que é bem interessante. E algo assim mesmo de compartilhamento, eu gostei das reflexões que vocês trouxeram, da informação. Tem até um projeto que não sei se está previsto para começar em setembro, outubro, da professora, que é uma validação de um modelo de gestão digna de RH, que é dignidade organizacional, que é um outro tema que eu vou casar com o doutorado, que ainda não comecei a estudar, que é a professora Maria Luísa Mendes Teixeira, que estuda. Então, mas acho que tudo é importante, acho que é bem importante a gente estar repetindo. Eu gosto muito de uma frase da Madonna do show dela, acho que 2013, que ela fala que de vez em quando a gente tem que repetir muitas e muitas vezes. Olha que ela é uma mulher branca. Agora você vê as histórias do pessoal mais antigo, que você fala da arte do negro, de tudo que eles sofreram. Então, é bem complicado. Assim, para mim foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela consideração, Silvio. E assim, Silvio traz uma reflexão, né, Pri? Nós somos profissionais de RH, né, que a Pri já foi coordenadora, né, da área, né, Trabalhei 20 anos em RH. em RH. Eu também sou profissional de RH, etc. Então a gente vê, né, o quanto, né, porque até o que nós estudamos, né, na nossa pós, né, Pri, juntos, né, como estabelecer um RH estratégico, né, que considera realmente o outro de verdade, né, olha o ser, né, considera o indivíduo. Não é uma área só para fazer contratação e departamento pessoal, né, que também é importante, né, que tem que alguém checar os documentos, etc. Mas assim, vai além disso, né? É uma área que está, né, pensando em como nós vamos desenvolver pessoas, né? Como que nós vamos, né, olhar, né, o outro pelo que ele é, né? E pelo olhar dele, não só pelo nosso olhar, né? Considerar o outro pelo que ele é de verdade, não pelo que nós queremos que ele seja. Então, assim, e nós como profissionais de RH temos uma responsabilidade muito grande, né, de ajudar a empresa a reconhecer seus funcionários da forma que são, porque assim eles vão trabalhar de uma melhor forma, não vão utilizar máscaras para fazer as entregas, eles vão poder ser profissionais melhores. Porque se eu estou 100% sem máscara, sem poder disfarçar que eu sou gay, sem precisar disfarçar que eu sou negro, sem precisar fingir que eu tenho menos idade, né? Então, né, tudo isso vai trazendo cargo, fica pesado a minha relação com a empresa, né? E aí eu vou entregar menos, né? E se eu posso ser eu de verdade, a minha entrega é outra, a minha entrega é muito maior. Você tira um pouco dessa tensão, né? Você pode ficar só com as tensões do trabalho mesmo, né? Que você tem que lidar, não fica com as tensões de se camuflar. Bianca, Odete, Alberto, perguntas, comentários? Pri, eu Oi. gostaria que você falasse um pouquinho da sua percepção enquanto mulher branca, né? Qual a sua, que eu estou falando minha percepção de homem negro. E a sua percepção de mulher branca, né, que é uma gestora de RH, como você vê essas questões? Né? O que você passou enquanto mulher branca? Na verdade, Né? Saindo da pós-graduação, depois sendo coordenadora, depois, né, sendo executiva, né, de RH.
Como que foi? Como é isso para Na você? verdade, eu É parei invertendo um de... pouco, né? Ótimo, ótima pergunta, me pondo numa saia justa. Depois eu vou continuar aqui com as perguntas e comentários de vocês, tá? Vou só responder essa questão do Alberto, a gente já segue, viu, Bianca, Odete, Alberto. Fazendo esse paralelo, né? O Alberto me pondo na saia justa. É o provoca, né? Da É o provoca. cultura. Eu Na vou verdade, fazer parceria com Tais. um dos motivos pelos quais eu não estava mais querendo continuar na área de recursos humanos era ver o quanto que era difícil você conseguir Ah, eu botei realmente... Alberto Pinto, né? Pode ser, se você puder mudar para o Tchai, que eu Mudou, não muda. esqueci. É o quanto Obrigado. que a gente percebe, né? É que quando você voltou, que você caiu, ele mudou. O quanto que a gente percebe que é difícil, né? Eu saí em 2015 do ambiente de recursos humanos para atuar como coach, psicóloga clínica e com jogos de autoconhecimento, palestras, essas outras coisas, mas eu via que desde o processo de recrutamento e seleção até a pessoa dentro da empresa passar por um processo de assessment, de poder ter uma ascensão na companhia, de poder chegar a cargos mais altos, como você falou, tem toda uma questão de, às vezes, a pessoa finge que está tudo bem, entrevista um candidato que é negro, ou que é gay, ou que parece ser gay, né? Porque às vezes você escuta também algumas coisas. Esse cara é que ele tem um jeitinho, né? Não sei, para trabalhar lá nessa área, é de obra, tem muito homem, vão zoar ele. Então, você escuta umas desculpinhas que não colam, né? Desde da parte de seleção até a parte de, mas não dá para promover esse cara, não sou eu, é que o diretor da área, sabe, não gosta. É sempre o outro, né? É Nunca sempre o assim. outro, é sempre alguma E coisa assim, geralmente sabe o que assim. que é? Vai lidar direto com o cliente. Quando eu comecei a trabalhar em RH, eu me formei na faculdade em 2001, né? Então, eu comecei a trabalhar em RH no comecinho da faculdade, em 97, 98, como estagiária. Você ainda tinha algumas coisas que, para determinadas vagas, a pessoa tinha que ter boa aparência, né? Essas coisas saíam no jornal, né? Eu tô falando de uma época que a internet ainda era discada, né? Saía no jornal, boa aparência. Como assim que é boa aparência, né? Então, assim, dentro do mundo de RH, você, o tempo todo, quando você faz um processo seletivo, você está discriminando. Você fala inglês, de certo modo, é um tipo de discriminação. Você fala Exato. inglês, você é E às branco, vezes o você inglês é não vai ser preto, você é usado, né? mulher, Assim, você é às vezes eu homem. quero a pessoa para a vaga para falar inglês, não fala. E a vaga não precisa, E a às pessoa vezes nunca vai nem falar inglês. precisa. Então, o próprio Então, processo seletivo já é um discriminar, porque, claro, você tem que ter critérios, é meio óbvio, né? Você vai ter critérios porque você vai ter que atender uma demanda que a empresa está tendo para você poder cumprir aquele script. Também não adianta você colocar lá um peixe para voar, né? Porque não vai funcionar contratar um peixe para voar. Você vai ter que ver se enquadra. E aí tem os aspectos da subjetividade, tem os vieses. Então, assim, eu via muita coisa acontecer dentro das empresas. Uma mulher, por exemplo, sair de licença maternidade e a temporária que ficou cobrindo ela ser contratada porque ela era solteira sem filhos e a outra que ia voltar, ela talvez tivesse que sair muito porque o neném ia estar pequeno, ia ter que ficar levando em médico. Então, esses tipos de questões que a gente vê, né, com a mulher, com o negro, com o afastado por acidente de trabalho, ou acidente de trajeto, ou doença psíquica, né? Afastado por depressão, lesão por esforço repetitivo, afastado por crise de ansiedade, pânico. Você via que muitas vezes essa pessoa não tinha chance, ela ficava congelada porque ela toma tarja preta. Então, você é discriminado pela saúde mental, pela cor, pela raça, por ser mulher, porque teve um filho, porque está grávida, então eu não vou promover. Hoje a gente vê em muitas empresas que têm essa visão, né? Até promovendo uma pessoa que voltou de uma licença maternidade, mas não é a uhum. prática que eu tive, não é a visão que eu tive. No geral, eu passei por muitas empresas, não trabalhei em uma só, mas a maioria das empresas não tem esse olhar e não é a empresa em si, é que a empresa é constituída de pessoas, então cada pessoa, cada gestor, cada responsável por esse processo de contratação ou linha de responsabilidade vai estar compactuando ou não com isso. Então, tem isso, né? O quanto que você aceita uma equipe diversa, porque você vai ter que se mostrar um bom gestor para lidar com essa equipe diversa. Você vai ter que dar conta disso. Então, é muito delicado, tem muitas nuances aí do que está dentro da própria pessoa, do que é da cultura da empresa, do que é do chefe dela, do que é dos outros colegas que também podem estar causando um desconforto, né? Então, acho que tem muito disso, de um olhar discriminatório e que é muito contra os meus valores, né? Até a última vez que eu participei de processo seletivo como candidata, eu ouvia muito as pessoas falarem da minha idade
e se eu ia ter filhos logo, né? E a live que eu participei anteriormente, a convite da Unixul, foi justamente sobre o direito de escolher não ser mãe, né? Que foi a minha escolha pessoal, sempre foi. E aí eu falei sobre isso, eu falava, não, mas eu não vou ter filhos, né? Ah, tá, porque a pessoa olhava e falava, você tá com 38 anos, acabou de morar junto com seu companheiro e você quer entrar na empresa. Aí as pessoas já te olham assim, você quer um plano de saúde para ter licença maternidade, né? Então, tem esse olhar discriminatório. E eu percebia isso em muitas empresas, que eu cumpria todos os requisitos da vaga. Às vezes eu chegava até a etapa quase que final, assim, e aí depois eu percebia que tinha alguma coisa aí, e o jeito que a pessoa pergunta e olha para você, quando fala uma mulher de Uhum. 38 anos que Aí já acabou sabe de onde morar é, junto com o companheiro onde da, estão te colocando, qual é o lugar que ele né, espera. tipo, estranho, hein? E não E tinha nada a ver, dependendo da né? sua Ninguém me fala, tem um perguntava, posicionamento, né, Pri? Aí fala assim, na verdade não está te negando, né? Não está tá negando aquele posicionamento. Às vezes a empresa fala que quer fazer algo diferente, e não mas quando faz. se traz de diferente, assusta. É. Mas você tem disponibilidade total para viajar mesmo? Seu marido deixa, né? Isso é terrível. Você fala, meu filho, sua mulher é independente, o marido deixar, eu mando ele passear. Seu marido deixa. Aí fala, bom, isso é psicologia, é trabalho, né? E tipo, essa mulher, né? Então, assim, você o tempo todo tem um olhar assim, né? Porque esse olhar não é da empresa. Esse olhar é da sociedade. A empresa é uma, eu falo, a família é uma microsociedade, a empresa é uma um pouco maior, e aí a gente vai vendo que é uma reprodução de coisas que estão na nossa estrutura, e que a gente está sempre pensando o que é que vai causar menos prejuízo, porque nós estamos numa sociedade capitalista, o que, que vai dar mais produção, mais dinheiro, menos falha. Se a máquina quebrou e foi para o INSS, então é melhor trocar essa peça, né? Então tem muito Exato. esse olhar, né? Que a gente E tem assim, até uns livros que falam, né, do sistema corporativo como máquina, né? Meio fordista, né? e por isso a gente vê, né, que nós estamos falando de um capitalismo, né? Nós estamos falando assim desse esse mundo capitalista, né, que a gente precisa rodar a economia, que essa prática não tem nada a ver com o capitalismo, né? Porque assim, se eu deixo de pensar em segmentos, né? Isso estou falando também como administrador que sou formado na minha faculdade, apesar de ter pós-gestão de pessoas, sou formado como administrador em marketing, né? Se eu quero falar de segmentação de mercado, né, de propaganda, publicidade, né, e a forma que eu vou levar meu produto ao mundo, eu tenho que considerar diferentes, né, pessoas que eu quero. Tem que fazer um estudo primeiro do perfil do meu público e assim, quem é esse meu público? Aí eu só considero um, eu só vou vender para um, né? E quando o outro entra para comprar, ele é considerado, então ele não precisa comprar meu produto. Ele não precisa comer a minha bolacha, ele não precisa comer o feijão que eu produzo, o arroz, né? A fruta que colhe, então ele não precisa consumir, né? Porque se eu vou segmentar dessa forma que não o considero, então ele não precisa comprar. É isso. É, porque Né? Mas se a ele gente não vai tiver pensar que como receber o dinheiro para se sustentar, ele não está no mercado do consumo, ele não é faz parte, exatamente esse é não o é um ponto, cidadão. né? Eu não penso porque, né? Eu estou acostumado dele não estar, né? Dele não trabalhar para pensar, então eu não penso nele como, né, um consumidor, né? Consumidor, Como parte da população economicamente ativa, exatamente. né? Porque ele sempre teve a margem, então ele vai ficar à margem, não vai precisar comprar, né? Ele compra outra coisa, não aqui. Então na hora disso mudar, porque ele também é um consumidor, né? Precisa ser respeitado, né? E respeitado enquanto consumidor e consumidora. Perguntas, comentários, acho que a Bianca ia falar alguma coisa, a Odete ia falar alguma coisa. Sim, eu ia fazer uma pergunta. Olá, pessoal, eu sou a Bianca, eu sou psicóloga, trabalho na área organizacional. Sei que a gente tem aí bastante desafios e muito para evoluir, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar uma certa mudança. E eu queria entender do Alberto, pensando nesses últimos anos, não sei, em torno de 5 anos, o que você enxerga de evolução nas empresas, no mundo organizacional, o que você percebe, seja em questões, né, em termos de raça, de gênero, né, LGBT, o que você percebe que tem evoluído? Assim, a hora que eu trabalho, já comecei a trabalhar, ainda bem que comecei a trabalhar com a pessoa que está trazendo esse debate para o Brasil, né? Eu não posso falar, né, de um lugar sem considerar também quem me ensinou a trabalhar nesse tema, que é o Reinaldo Bugarelli.
porque a gente sempre fala assim, nós não estamos em sociedade sozinhos, né? E sempre tem que ter alguém que acreditou na gente ou acredita para a gente se firmar na sociedade, né? Ninguém se faz sozinho, a gente se faz com o outro, né? E essa é a oportunidade que eu tive de passar anos, né, como sócio, né, estagiário, né, depois sócio, né, da Tchai Consultoria, foi assim algo assim muito interessante. E nesse quase 18 anos de trajetória, né, temos 17 anos da Tchai nessa trajetória, e depois migrou para ser esse consultor, né, autônomo que sou hoje, né, mas vem dessa escola, né, por isso que até eu uso o termo Tchai, né, não porque Tchai Consultoria, não pegando o nome lá do Reinaldo, mas lembrando, né, hoje, né, o sentido desse Tchai, né, que é o do acolher, que é dos índios Kaxinawá, lá do Amazonas, né, que dá aquele sentido do acolher, de não vivo sem o outro, eu preciso do outro para existir, né, dá o sentido de complementaridade. Então, assim, eu sou interdependente do outro, eu não me baixo sozinho. E isso eu vi que, ao longo desse tempo de trabalho, né, isso as empresas começaram a perceber. Né? Eu vi muitas áreas de diversidade nascerem, construir diversos outros programas para grandes empresas. Hoje, assim, na época eu não tinha colega, né, gestor de diversidade para conversar sobre ações de diversidade. Hoje eu tenho muitos profissionais gestores de diversidade que a gente pode bater um papo de igual para igual, né, de ver as práticas e coisas que fazemos dentro das organizações. Mas então hoje eu vejo essa, falando do contexto organizacional, eu vejo assim que na população LGBTQIA+, ao longo desses anos, até aqui no Brasil, com o Fórum de Empresas de Direitos LGBTQIA+, que é a Tchai Consultoria, que é o Reinaldo, que cuida, né, trouxe um bom debate para grandes empresas, né? Isso começou lá atrás, depois esse debate ajudou muito, né? Tem assim o Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cotas para pessoas com deficiência foi uma também mudança muito significativa quando a gente vai falar, né, para a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na verdade, a pessoa com deficiência já estava no mercado de trabalho, mas não era aceita, né? Então, se tinha uma deficiência mais aparente, então assim não era considerado para o processo de recrutamento e seleção. Com a lei de cotas isso mudou, né? Porque fez aquela mudança que eu falo né, até na forma de apresentar produtos e serviços, né? Na tecnologia, né? Porque eu tenho que ter tecnologia para o cego trabalhar e o cego, né, se locomover, né? De piso podotátil a leitor de software. Eu tenho que ter interpretação de libras, né? Então, assim, acessibilidade, rampa, etc. Então, assim, começou com a entrada da pessoa com deficiência, né? Não com a entrada, não, com a lei de cotas, acho que houve essa forçação de adaptação dos locais para receber as pessoas com deficiência, que estavam trabalhando, precisavam almoçar, precisavam se locomover, tem que pegar ônibus, tem que pegar, né, metrô, ou tem que ser o carro adaptado. Então, isso a gente vê que houve uma mudança bem significativa. Com a questão de gênero, a gente percebe também uma mudança muito grande. Mas, assim, o que você me pergunta, o que eu vejo que nós temos mais questões hoje, né, mesmo sendo homem negro, gay, não vou falar a questão de orientação sexual. Eu acho que a questão da raça, ela pesa mais, né? Quando a gente vai falar o que é mais, né, que tem mais peso, né, para mim, é a questão da idade, hoje, dentro de organizações. Idade e raça. Né? Eu vejo, assim, que eu vi muitas amigas, ótimas profissionais de RH, ótimas profissionais do mercado, chegavam numa certa idade, quando eram mandadas embora para voltar para o mercado, não conseguia. E a mesma coisa eu vi para a questão racial, por não se considerar, né, mulheres negras que precisam alisar o cabelo não porque querem, mas porque são obrigadas para fazer parte do padrão. Não tem nenhum problema em alisar o cabelo, né? O cabelo é dela, a gente faz o que quiser com ele, raspo, aliso, mas uma coisa é alisar porque eu sou obrigada para ser aceito. Ou o homem negro ter que usar o cabelo curto, né? Porque senão, se tiver um afro, um cabelo maior, parece que o cabelo fala mais do que o conhecimento que ele vai trazer. Então, assim, eu vejo que ainda hoje na sociedade
ainda mais depois dessa polarização que a gente vive, né, política e etc., né, trouxe questões muito mais agravantes, né, para determinadas populações, né, principalmente a gente está falando sobre raça, e essa raça, quando liga a gênero, e se a gente vai falar de uma transexualidade, né, de identidade de gênero, piorou. Né? Quando a gente vai falar da mulher trans, né, o homem trans tem suas questões. Eu falo muito da mulher trans, porque eu convivi com homens trans, com mulheres trans, convivo, tenho amigos, né, e amigas, né, que são da população trans, e eu vejo como é muito agravante nessa questão. E se tem uma questão, e quando tem uma questão de raça, aí assim fica muito à margem. Hoje que nós começamos a falar da inserção da pessoa trans, né, no mercado, né, de trabalho, né, isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Quando comecei a trabalhar no comitê, foi a primeira vez na história que nós tivemos pessoas trans em papel de destaque em jogos. Já teve trabalhando pessoas trans em outras edições de jogos, mas em papel de destaque, né, na cerimônia, né, carregando a bandeira, né, do Brasil, como a Leia Basso, né, e outras. Teve outras 2 trans, né, como a Fabiola, né, e a outra amiga que estava lá também com as placas e dentro da cerimônia também representando a comunidade, representando, né, a população LGBTQIA+, e a população negra, etc. Né? Então, assim, trazer essa representação acho que é muito importante. Acho não, é muito importante e fundamental para o reconhecimento. Por isso é importante investir em propagandas que considerem o outro, investir, você está pedindo licença. Então, Silvia, muito, muito, muito obrigado por Obrigada, estar até Silvio. aqui e por ter participado até agora, tá bom? Obrigado mesmo. E esse reconhecimento, né, é muito importante, né? Porque quando a gente começa a reconhecer o outro, né, tudo vai melhorando, né? Vai melhorar a forma que eu faço a gestão de pessoas, aí começo a abrir as áreas de diversidade, né? E assim, e ter uma pessoa realmente que entenda essas questões, ou tenha disponibilidade para entender essa questão, de fazer de verdade, né, o debate interno na organização, né? Porque senão, para ficar, como a Pri falou lá no começo, um discurso vazio, né, só em datas, ou um discurso só em datas comemorativas, hoje em dia não cabe mais. Nisso não, eu acho que é importante lembrar da data, comemorar a data, trazer uma reflexão na data, mas a vivência é diária. A vivência não é só, naquela data que é comemorativa. A data é para celebrar alguma coisa ou fazer lembrar algo, né? Mas não para deixar só para aquela data, né? Isso tem que ser constante, né? Tem que ter um plano de ação, tem que ter estratégia. Então, a gente precisa hoje, né, das empresas, melhorou muito, né? Quando a gente vai olhar sobre políticas, né, de respeito, políticas de diversidade, eu mesmo ajudei a construir algumas dentro de empresas, né? Isso, né, ajuda bastante, né? Mas não é ficar, né, só para a data, né? Vamos fazer, né, considerar o outro, né, a cada dia, né? Como a gente e também nos considerar, né? Fazer essa reflexão a partir do eu, né? A partir de mim primeiro, né? Enquanto mulher, enquanto uma pessoa, né, se é mais de 60, menos de 60, com 40, com 30, com 20, né, ser negro, ser branco, ser gay, ser hétero, né? Fazer uma reflexão a partir do eu, de me entendendo, e quanto mais eu me entendo, mais eu começo a entender o outro e reconhecer o outro. Mas isso eu tenho que passar por esse entendimento de saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não me reconheço, fica difícil de reconhecer o outro. Temos 2 psicólogas aqui, você também é psicóloga, né, Bianca? Temos 2 psicólogas aqui que podem falar melhor até do que eu sobre esse reconhecimento e entendimento do outro, né? Então, Alberto, eu queria te agradecer todas as explanações, as dúvidas que você pôde esclarecer, o quanto que é importante falar desse tema exaustivamente para que a gente consiga, aos poucos, ir mudando nossa forma de pensar a respeito. E nunca é demais falar sobre esse tema, porque se a gente pudesse não falar mais sobre esse tema, porque não tem mais por que falar sobre racismo, não tem mais relevância, já não tem mais esse problema, seria ótimo. Mas não é o que está acontecendo ainda. Um dia a gente Exato. chega lá. E eu queria compartilhar também, né? Eu vou depois deixar, né, quando eu publicar no YouTube, esse material disponível
mas E quando você seriam... publica, nós estamos até curiosos para compartilhar quando será essa publicação. Na semana que vem eu quero ver se eu já posto lá no YouTube, no canal do YouTube, porque agora o Zoom tem que passar pelo processamento de gravar e ele é pesado depois para subir para poder para o YouTube. Então, provavelmente semana que vem vai estar disponível, eu mando o link para vocês. Ótimo. E eu vou compartilhar aqui uma dica, né? Tem muita coisa sobre o tema, a gente conseguiu aprofundar, eu quero agradecer todas as participações, inclusive do Silvio, que teve que sair por conta de um compromisso, que a gente fala muito mesmo, né? E aí foi passando o horário, a gente nem viu. Aí, se deixar eu falar, eu vou Se embora, deixar, né, Alberto? Se empolga. Então, o Eu me primeiro empolgo. compartilhamento Ainda que eu mais esse faço... assunto, que é um assunto que para mim não é só trabalho, é missão de vida. Então, Exato. vou embora, não paro. Então, aqui é só uma sugestão de um livro sobre o tema. Esse livro foi indicado no último material que o CRP enviou para a gente, que é O Enfrentamento dos Efeitos do Racismo, Cissexismo e Transfobia na Saúde Mental, do Neon Cunha, da Liamar Oliveira, Jussara Dias e Clélia Prestes, que são os organizadores, né? E aí tem o link do Drive, que eu vou colocar também lá no YouTube, quando eu colocar o vídeo, eu coloco todas as informações, que você pode ter acesso a esse livro gratuitamente. Então, é um livro bem legal, para você ver não só a questão do racismo, mas também dessas questões da diversidade do mundo LGBT associadas à questão do racismo. O filme sobre o tema é o filme que eu citei, que eu achei maravilhoso, a forma que eles falam, né? Que é do Lázaro Ramos, o Medida Provisória. Então, tem um linkzinho do trailer do filme, tem vários lugares que vocês vão encontrar, tanto para alugar quanto para comprar via internet, né? Os meus links. E uma música que eu lembrei que o meu pai tem um compacto, deve estar lá perdido na casa Inclusive, dele, está aqui, o senhor Alberto tá aí, o viu, seu gente? Alberto, tem um Que compacto não que sou tinha eu, é essa o outro Alberto. música. Né? É o outro Alberto, que é da Clara Nunes, que é o Canto das Três Raças. Não sei se vocês conhecem, porque é antiga, é de 76, é um ano antes de eu nascer. E é uma música muito bonita, né? Que olha a letra dela. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Então, fala do índio, fala do negro, fala Só deixa da eu fazer um adendo aqui, inconfidência. Pri. A Pri fala tão bem assim, né? Lê um poema maravilhosamente, que ela tem uma mãe que é educadora, né? Pedagoga. Então, ela já de casa, de cedo, aprendia esse tipo de coisa. Aprendia desde a barriga. Então, assim, né, a Clara Nunes, ela era pesquisadora da música popular brasileira, né? Então, ela estudava folclore, ela ia viajar pelo Brasil representando essa cultura, né, brasileira, conhecia as músicas, as danças, as tradições africanas. Ela se converteu a Umbanda e levou a cultura afro-brasileira para as músicas e para as vestimentas, mesmo ela ser branca. Então, eu achei super legal isso, né? Porque nessa época, 76, a gente estava pouca coisa depois da ditadura, né? E ela estava fazendo essas coisas, quer dizer, estava aquela fase de transição pós-ditadura, né? Eu nem falei, né, Pri? Eu sou de religião de matriz africana, né? Sou um bandista, né? Então, você vê, o negro gay ainda é um bandista de religião de matriz africana. Que as pessoas falam, macumbeiro. Né? Eu ainda macumbeiro. Macumbeiro. Então, eu quero agradecer a participação. Eu sei que numa sexta-feira à noite tem muitas mais coisas interessantes, happy hours e coisa e tal, para participar. E vocês estavam aqui com a gente, então eu quero agradecer a todos. E, em especial, o meu convidado Alberto, que estava aqui disponível para responder as nossas questões. Um super beijo, boa noite. Eu também tenho que te agradecer, Pri, pelo convite, né? Adorei esse bate-papo, agradecer a dona Odete, o senhor Roberto, a Bianca, que participou, o Silvio, né? Eu sei que mais gente vão vir, né? E vão depois partilhar nas suas redes. Então, agradecer a todo mundo, né? Pela disponibilidade de ouvir, né? De tentar se perceber o que está acontecendo, né, no mundo e como nós podemos fazer algo diferente, né, para acolher melhor o outro, né, para considerar diferentes expressões da vida, né, de expressões das singularidades, para tornar essa comunidade um pouquinho melhor, né, que acolha todo mundo.